Olá pessoas, ligadas no canal, vamos falar de futebol. No vídeo de hoje vamos falar de 5 clubes europeus que decaíram muito. Essa é a parte 1, em breve sai a parte 2. Bem, em nosso quinto lugar vamos falar do clube que teve sua era de ouro no final dos anos 40 até metade da década de 1950, o Budapest Honvéd. Honvéd era um clube tão bom que no livro Estrela Solitária, escrita por Rui Castro, o clube é citado como o melhor clube do mundo em 1954. Antes, reparem que o escudo do clube há várias datas, algo que difere de outros escudos. Bem, em 1909, o clube foi criado com o nome de Kispest AC, ou algo assim. Em 1949, o clube foi rebatizado para Budapest Honvéd. Em 1991, o clube foi novamente rebatizado, agora de Kispest Honvéd. Em 2003 voltaram ao nome de Honvéd. Antes de 1949, o clube era apenas um time de vila, que havia conseguido ganhar uma Copa da Hungria em 1923. Porém, a partir de 1949, com a Hungria se tornando um estado comunista, o time foi adotado, com aspas bem grandes, pelo exército da Hungria. Eles escolheram esse nome porque Honvéd significa defensor da pátria. A partir de 1949, o clube começou a receber grandes jogadores, como, perdoe-me a pronúncia que eu não sei pronunciar, Gyula Grosic, o ponto esquerda Zoltan Kizbor e o atacante Sandor Kocsis, dentre outros aí, além de Puskás que já estavam no time. De 1949 a 1955, o Honvéd ganhou 5 de 6 campeonatos nacionais possíveis. Em 1950, o clube foi campeão com uma média de gols de mais de 4 gols por jogo. O Honvéd e o MTK Hungária FC foram os dois clubes escolhidos para receber os craques da Hungria naquela época. Fizeram isso com o intuito de os atletas pegarem entrosamento e, portanto, fortalecer a seleção da Hungria. Espertinho, né, Hungria? O Honvéd era o clube do exército e o MTK Hungária FC era o clube da polícia secreta. A população em geral não gostava da polícia secreta e o Honvéd ganhou muitos adeptos para assistir seus jogos. O clube também foi a base da seleção húngara, campeã das Olimpíadas de 1952 e vice-campeã da Copa do Mundo de 1954. Em 1956 houve uma tentativa de revolução na Hungria e isso afetou diretamente o Honvéd. Honvéd havia perdido a partida contra o Atlético Bilbao por 3-2, válida pela Copa dos Campeões, atual Liga dos Campeões. O jogo de volta não foi realizado na Hungria, e sim em Bruxelas, na Bélgica, onde o clube empatou em 3-3, porém na soma dos resultados foi eliminado. Com a eliminação, grande parte dos jogadores não quiseram voltar para a Hungria. Um bom exemplo foi Puskás, que foi para o Real Madrid. Depois desse evento, o Honvéd nunca mais foi o mesmo. O clube ficou 25 anos sem ganhar o Campeonato Nacional, voltando a ganhar apenas na temporada 79-80. E de 79-80 até 92-93, o clube ganhou 8 campeonatos húngaros. Porém, novamente, ficou um bom tempo sem ganhar nenhum campeonato húngaro, voltando a ganhar apenas em 2016 e 2017. Em quarto lugar temos os Reds, o Nottingham Forest, clube que em seus primeiros 111 anos foram meio assim, sabe, sem muita expressão. Inclusive, em 1915, o Forest estava em péssimas condições financeiras e literalmente decretou falência. Porém, essa falência não foi acatada, pois o campeonato inglês tinha sido suspenso devido à Primeira Guerra Mundial. Não. Bem, o Nottingham Forest sempre foi considerado um time mediano, porém no final dos anos 70, começo dos anos 80, se comportou como um time gigante. Em 1975, Brian Clough vira o novo treinador do Forest. Ele chegou muito criticado, pois antes de comandar o clube, comandou o principal rival do time, que é o Derby County, e levou o mesmo ao título do campeonato inglês da temporada 71-72. Enfim, em 1975, Brian Clough assume o Nottingham Forest na segunda divisão inglesa. Na temporada 76-77, o clube consegue a promoção para a primeira divisão inglesa. Logo após ter subido para a primeira divisão, o clube ganha o campeonato inglês da primeira divisão, primeiro e único título do campeonato nacional da primeira divisão que o Forest tem. O Forest neste período estava avassalador, simplesmente avassalador. Ganhou coisa pra caramba, dentre esses vários títulos, ganhou a Copa dos Campeões, a atual Liga dos Campeões, de 78, 79 e 79, 80. E olhem só a final da Champions de 78 e 79. Foi Nottingham Forest versus Malmo. Mano, que final foi essa, Juca? Em 79 e 80, a final foi contra
Hamburgo, que é o único time alemão que nunca foi rebaixado para a segunda divisão. Porém, eu estou convicto que essa temporada ele não vai escapar. Nessa temporada de ouro, o Forest tinha no gol a Muralha Chilton, que é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção inglesa, com 125 jogos. E também tinha Vivi Anderson, primeiro jogador negro a vestir a camisa da seleção inglesa. Outro título de grande destaque foi a Recopa Europeia, no caso Supercopa da UEFA, de 1979, que ganharam em cima do Barcelona. Para coroar mais essa fase, de novembro de 77 a novembro de 78, o clube se manteve invicto por 42 jogos. É um recorde inglês que só foi quebrado pelo Arsenal em 2004, quando ficou 49 jogos invicto. No resumo, essa foi a era de ouro do Forest. Era que rendeu lugar como maior ídolo do clube ao treinador Brian Clough, que comandou o clube de 1975 a 1993. É como se fosse o Ferguson do Nottingham Forest, e também rendeu uma estátua na cidade de Nottingham. Hoje o clube está na segunda divisão do campeonato inglês e nem aspira a uma eventual promoção, e é atualmente o único clube campeão de Liga dos Campeões que não está na primeira divisão de seu país. Em terceiro lugar temos o Glasgow Rangers, ou melhor, The Rangers Futebol Clube. Atenção! Antes do vídeo começar, uma notícia do plantão VFF. Steve Gerrard está muito próximo de ser o novo treinador do Rangers. O Rangers já anunciou a demissão do técnico Pedro Caixinha e a expectativa é que Gerrard assuma nos próximos dias. Agora voltamos à nossa programação normal. Rangers, esse nome surgiu a partir de um clube de rugby inglês. Fundado em 1872, foi um dos primeiros membros da Associação Escocesa de Futebol. Detalhe, o Rangers foi criado por protestantes e seu companheiro de cidade e maior rival, o Celtic, foi criado por católicos. Eles dois fazem um clássico conhecido como Old Firm, ou também pode ser chamado como clássico das religiões devido às suas origens. O Rangers é o clube que mais ganhou títulos nacionais no planeta. Foram 54 campeonatos escoceses da primeira divisão, 33 Copas da Escócia e 27 Copas da Liga Escocesa, e fora outros campeonatos de menor expressão. O clube também ganhou uma Recopa Europeia conquistada em 71 e 72. A situação do clube estava tão feia que o clube decretou falência em 2012. Chegou aí para a quarta divisão do campeonato escocês, porém retornou à elite em 2016. Porém, de novo, atualmente confrontos contra o Celtic não estão mais equilibrados. Tanto que nos últimos dois jogos contra o Celtic o time tomou 4 e 5-0. Em 2017, o clube voltou a disputar uma competição internacional. Disputou os playoffs da Europa League. Porém, a situação do clube está tão ruim que foi eliminado para esse clube aí que eu nunca ouvi falar e eu tenho certeza que nem vou voltar a ouvir falar na minha vida. Em segundo lugar, temos o Ajax, que ainda figura na Champions, porém comparado ao que era decaiu e muito. E se for comparar com o Ajax da época de Johan Cruyff, o time fica simplesmente irreconhecível. O deus grego Ajax serviu de inspiração para a criação do clube, ou pelo menos do nome do clube. Ajax é um clube que viveu sua era de ouro nos anos 70, comandado por Johan Cruyff, como já disse, quando venceu 3 Champions seguidas, de 70 a 73. Também venceu a Champions da temporada de 94-95. Ao todo foram 6 finais de Champions. Também em 1992, venceu a Copa da UEFA, atual UEFA Europa League, agora comandado por Bergkamp. O Ajax também tem 2 mundiais de clube, 72 e 95, e só não tem mais porque os 3 mundiais que poderia ter disputado nos anos 70, só quis disputar um. Tem também, entre outros títulos importantes, uma Recopa Europeia e 3 Supercopas da UEFA. Enfim, é um clube claramente de tradição internacional que está atualmente atuando como se fosse de nível nacional. O Ajax também entrou em 2015 para o Guinness Book, livro dos recordes, como o clube que mais vezes venceu partidas oficiais de forma seguida no futebol mundial. No total foram 26 jogos. O Ajax ocupa também a segunda colocação com 25 jogos. Isso ocorreu após o Ajax fazer uma revisada dos seus jogos de 70 a 72 e de 95 a 96. Com isso, o Ajax conseguiu quebrar o recorde do até então todo poderoso Coritiba. O Ajax sempre foi exemplo em escola, em revelações de jogadores. Porém, há um bom tempo, o Ajax se contenta em apenas exportar jogadores para os principais clubes da Europa atualmente. E para encerrar o vídeo de hoje, tinha que ter aqui o clube que é o segundo time que mais venceu Champions, que muitos consideram o maior clube da Itália, e quando não consideram o maior, consideram o segundo maior. Clube que durante muito tempo era chamado de bicho papão, clube que hoje em dia mal consegue se classificar para a Champions League, o Milan. Não sei se é somente eu, mas aqui na região onde eu moro,
mais antigamente eu via muitas pessoas com a camisa do Milan. Hoje em dia é bem raro encontrar alguém usando tal camisa. Fala aí nos comentários se isso acontece na sua cidade também. Então, Milan, como dito, tem 7 Ligas dos Campeões, 4 Mundiais Interclubes, 18 Campeonatos Italianos, 2 Recopas Europeias e 5 Supercopas da UEFA. Porém, uma coisa que acontece uma vez ou outra, somente com a Itália, é manipulações de resultados. Em 1980, o clube se envolveu em um escândalo de manipulação de resultados que ficou conhecido como Totonero e foi rebaixado pela primeira vez em sua história. Essa máfia italiana. Outra coisa que ficou marcada foi na temporada de 91-92, que, comandado pelo técnico Fábio Capello, o clube conquistou o campeonato italiano com uma alcunha de 58 vitórias seguidas naquela temporada. O maior rival do Milan é a Inter de Milão. E tanto o San Siro quanto o Giuseppe Meazza é o mesmo estádio, porém cada torcida chama de um jeito. O Milan foi eleito pela FIFA como o 9º maior clube de futebol do século XX. O Milan teve alguns jogadores que levantaram a bola de ouro vestindo a camisa do próprio, como o holandês Van Basten, o liberiano Jorge Weah e mais recentemente o brasileiro Kaká. E a situação do Milan está tão ruim que desde 2013 o clube não disputa uma Champions League, que aliás pelo tamanho da história do Milan era dever ao menos estar todo ano na Champions. E aí pessoas, gostaram? A parte 2 eu quero fazer com a opinião de vocês, então comenta aí pra nós quais são os clubes que decaíram muito pra vocês. Caso tenha discordado de alguma coisa que eu disse, esteja à vontade para comentar. Mas é isso, falou pra vocês!